Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 27 de julho de 2021. E no sábado que passou, a esquerda fez mais uma tentativa de levar o povo às ruas para protestar contra o governo do presidente Bolsonaro. Toda vez que a esquerda vai às ruas, eu faço vídeos aqui de avaliação dessas manifestações e hoje não será diferente. A minha avaliação vem logo em seguida, mas antes eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda o canal a crescer, a ampliar a estrutura de trabalho aqui. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Gente, por precaução, criei também um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo é o nome do meu canal lá. Inscrevendo-se no meu canal do Telegram e na cos.tv, você tem a certeza de que se eu for censurado em qualquer mídia social, você não perde o contato comigo e continua recebendo os meus conteúdos. Muito bem, gente. A esquerda vem fazendo as suas manifestações já há algum tempo e uma das características centrais e muito importantes, um indicador muito importante dessas manifestações é o que eu tenho dito e repetido, que a esquerda não está conseguindo levar povo às ruas. São manifestações de ativistas ligados a partidos, sindicatos, ONGs, enfim, gente ideologicamente posicionada à esquerda. Para derrubar governos, abalar o sistema político, provocar grandes transformações, é preciso conquistar a adesão da população e nesse final de semana não foi diferente. Mas há algumas novidades aqui a acrescentar. Dê uma olhada nessa manchete do Globo aí, que é resultado de uma matéria que o jornal fez com os organizadores dessas manifestações. Notem o que eles dizem, que as manifestações perderam tração. Isso é muito mais do que dizer que esta manifestação fracassou. Além de dizer que a esquerda não estava conseguindo levar o povo às ruas, nos vídeos anteriores que eu fiz aqui, eu vinha caracterizando uma redução do público dessas manifestações, ainda que um público de ativistas. E desta vez não foi diferente. A manifestação conseguiu a proeza de ser ainda menor do que foram as 3 ou 4 manifestações anteriores que eu já analisei aqui. Por detrás dessa expressão perder tração está muito mais do que uma avaliação de que esta manifestação do fim de semana foi pontualmente fracassada. Ou seja, perder tração significa que o empuxo das manifestações está decaindo, ao contrário de estar decrescendo, que é a expectativa de todo mundo que convoca, promove manifestações. Fazer com que a sequência de manifestações entre num crescendo a tal ponto de influenciar o sistema político. No nosso caso, lá no passado, foi o que nós desejávamos, o que nós nos esforçamos para fazer e o que nós conseguimos fazer para derrubar a Dilma Rousseff. A esquerda está conseguindo fazer o contrário. Por que será que a esquerda não consegue levar o povo às ruas? Eu vou me atrever a antecipar aqui a uma análise dedutiva, né? É o que eu acho, é a minha impressão. Gostaria de fazer pesquisas, testar, mas pesquisa é caro, não tenho recursos e nem condições de bancar isso. E eu acredito que existe uma causa principal, que é um déficit de credibilidade da esquerda. Não podemos desconhecer o fato de que a esquerda esteve no poder por 3 mandatos presidenciais e meio. Eram governos comandados pelo PT, mas praticamente toda a esquerda e um pedaço do centrão, mas aqui o que nos interessa é que perante a sociedade eram governos de esquerda que se envolveram nos maiores escândalos de corrupção da história e num processo de recessão e desemprego e quebradeira de empresas sem precedentes na história do Brasil. Foram
praticamente 2 ou 3 anos seguidos de recessão de 4,5%. O Brasil só tinha recessão na sua história registrada depois do crash da Bolsa de 29, lá em 1930, 31, e mesmo assim foi recessão de 2,5%. Então foram 2 anos seguidos de recessão acima de 4% ao ano, o que significa que numa sequência foi praticamente mais de 8% a queda do PIB, um trauma muito forte para a sociedade e, ao que tudo indica, a esquerda não consegue mais seduzir a população. E a esquerda perdeu também o discurso da pureza, né? Aquela posição de única virgem do cabaré da política que o PT cultivou perante a opinião pública durante muito tempo até chegar no poder e se lambuzar na corrupção. Na verdade, os petistas já roubavam o dinheiro dos sindicatos muito antes de chegar na presidência da República. A gente conhece também os escândalos do petismo nas prefeituras, né? Alguns deles terminaram em assassinato de ex-prefeitos petistas e foi de fato, né, os escândalos do Mensalão e do Petrolão que acabaram com essa aura de pureza da qual a esquerda desfrutou durante muito tempo, até o momento em que se envolveu nesses escândalos que desmoralizaram a esquerda, razão pela qual ela não consegue empolgar a classe média. E aí vai a minha segunda causa provável pela impossibilidade que a esquerda está revelando de seduzir a população para ir às ruas. As manifestações de rua são caracteristicamente, em geral, manifestações de classe média. O público que foi às ruas derrubar Dilma Rousseff era um público preponderantemente de classe média. É um pouco diferente do público que vota no presidente Bolsonaro. Este público que foi às ruas derrubar Dilma Rousseff também vota no presidente Bolsonaro, ou votou em 2018, mas o presidente Bolsonaro, e eu percebo isso analisando as redes sociais, penetra numa camada de classe média mais baixa. O presidente dialoga com o povão, mas o povão só adere às manifestações quando as manifestações são manifestações realmente de massas, como aquelas da reta final do impeachment da Dilma em 2015, 2016, em que se botou milhões de pessoas na rua. E aqui é preciso levar em consideração o impacto da situação econômica do país no bolso do brasileiro. Este impacto é um impacto diferenciado, ou seja, não há um impacto igual para todos. Nós temos visto aí os indicadores de crescimento do PIB superiores a 5% para esse ano, perspectivas otimistas para o ano que vem, mas o impacto atinge de forma diferenciada diferentes camadas da população. Então, existe um Brasil digitalizado, online, formalizado, empreendedor que conseguiu se adaptar à pandemia. Pessoas que conseguiram trabalhar online, com home office, que migraram seus negócios para vendas na internet, que conseguiram operar e sobreviver na economia fechada dos lockdowns e das quarentenas. Um segmento também não foi atingido. Supermercados, por exemplo, até cresceram. Segmentos de vendas online, em geral, quem já vendia online, cresceu. Então, este é um segmento, e é um segmento mais caracteristicamente de classe média. Gente com maior grau de instrução, maior acesso à renda e que, consequentemente, começou a se adaptar às restrições econômicas da pandemia mais cedo e agora que a economia voltou a crescer, está se recuperando mais cedo. A outra camada é a camada popular. É o público do Bolsa Família ou é um público que está acima do Bolsa Família, mas de trabalhadores que não conseguem viver a vida digital. Claro, até tem lá um smartphone, o volume de celulares com acesso à internet no Brasil é gigantesco, mas diferente de ter um acesso e navegar na internet, é trabalhar com a internet, transformar a internet numa fonte de renda, conseguir operar como empresa sem precisar trabalho com carteira assinada. Então, os economistas têm usado uma imagem que é da letra K, né?
O ministro Paulo Guedes costumava dizer que a economia brasileira ia se recuperar em V. Então, a pandemia provocou uma queda da atividade econômica e o fim da pandemia e o avanço da imunização estaria provocando um crescimento em sentido oposto, né? Uma diagonal oposta e crescente no sentido da recuperação completa da economia. O que é a economia em K? O K significa o quê? Que existe uma camada da sociedade que está se beneficiando do crescimento do PIB e esta outra camada dos excluídos da vida digital, o pessoal da carteira de trabalho assinada com funções de menor qualificação, construção civil e outras, e o pessoal da economia informal, vendedores ambulantes, entregadores, uma série de funções, né, que não conseguiram recuperar o fôlego. Este povo está mais preocupado com a sua sobrevivência do que com ir para a rua protestar contra o presidente Bolsonaro. E a classe média, que está se recuperando economicamente do fechamento da economia, está relativamente satisfeita e numa expectativa positiva, está otimista com o ambiente econômico e social. Portanto, a esquerda não consegue seduzir nem a classe média, nem essa camada da economia informal, da construção civil e outros. Construção civil, aliás, que está dando indicadores de recuperação. A Câmara da Indústria da Construção Civil prevê um crescimento de 4% na construção civil este ano no Brasil. Então, as obras estão crescendo, eu já falei isso aqui também. O projeto do governo que foi aprovado no Congresso, o novo marco regulatório do saneamento, vai produzir muita obra da construção civil no setor de encanamento de água, esgoto, construção de estações de tratamento. A construção civil vai empregar, já está empregando, os indicadores são extremamente positivos para esta camada da perna de baixo do K, que em breve estará se beneficiando desse crescimento econômico. Então, além do descrédito da esquerda com a questão da corrupção e da recessão provocada, existe esse impacto contraditório da recuperação da economia pós-pandemia sobre a sociedade. Quer dizer, o setor mais possivelmente mobilizável num primeiro momento, que seria a classe média, está relativamente satisfeita com a recuperação da economia. E o setor mais popular, que é um setor mais difícil de ser mobilizado, ainda vive o impacto da pandemia, mas está recebendo o auxílio emergencial. Terminado o auxílio emergencial logo em seguida, o governo terá pronto para este público o Bolsa Família turbinado, vai chamar Renda Cidadã ou Renda Brasil, o governo ainda não definiu por quê. Então, você tem um motivador político para a incapacidade da esquerda mobilizar e um conjunto de motivadores econômicos que impactam de forma diferente a opinião pública. Então, aparentemente, esta incapacidade de mobilizar a multidão ajudou a brochar o ativismo de esquerda. Paralelamente, acho que essas duas questões são centrais. O fato de que, pelo menos aqui em São Paulo e algumas capitais, Rio de Janeiro, as manifestações da esquerda invariavelmente descambam para a violência, para o vandalismo, desestimulam pais de família, idosos, aquele público característico das manifestações da direita, de ir à rua. Pode até ser que uma parcela dessas pessoas não estejam gostando do governo do presidente Bolsonaro, estejam sendo impactadas por esse noticiário negativo aí contra o governo, mas são pessoas que não se dispõem a ir às ruas, a se mobilizar. Eu vou levar filho pequeno, vou levar idosos para a rua para depois assistir lá conflito com a polícia, quebra-quebra, fico em casa assistindo, né? É diferente de Cuba, por exemplo, em que a população foi às ruas enfrentar um regime autoritário no absoluto desespero, na fome, na doença e no completo desamparo por parte de um governo falido. Não é o caso do Brasil, né? As pessoas não estão desesperadas. O segmento menos favorecido da sociedade brasileira está sendo socorrido
pela assistência do governo, né, pelo auxílio emergencial. O segmento mais favorecido, classe média, média alta, está já surfando a recuperação da economia. Então, do meu ponto de vista, estas são as causas da incapacidade da esquerda, que botou a culpa no fato de que a CPI está em recesso, dizendo que, como a CPI não está gerando notícias negativas contra o governo, isso teria desestimulado a mobilização. Vamos combinar que é uma desculpa furada. Se eles estão dependendo de uma CPI que até agora não produziu nada concreto, só espuma para mobilizar a população, a coisa está mal parada para a esquerda. Eles alegam também que, apesar de ter menos gente, esta manifestação aconteceu em mais cidades. Não creio, e mesmo que tenha acontecido em mais cidades do que a última, né? Porque aquela primeira que houve, acho, se não me engano, lá em maio, aconteceu em várias cidades e foi expressiva, pelo menos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas ela vem decrescendo na quantidade de gente e no número de cidades. Fato de que talvez essa aqui tenha acontecido em mais cidades do que na última manifestação não quer dizer nada, porque eram manifestações em várias cidades do Brasil, dava para ver, com meia dúzia de pessoas, né? Manifestações medíocres, ridículas, ou seja, a esquerda não está conseguindo mobilizar nem sequer os seus ativistas. E olha, mais um detalhe importante, em São Paulo a esquerda tentou clonar o modelo das manifestações da direita. Segundo eu ouvi numa matéria de televisão, havia 11 caminhões de som na Avenida Paulista. Alugar caminhão de som, cada grupo num caminhão de som, é uma característica das manifestações da direita, coisa que nunca tinha se visto nas manifestações da esquerda, e mesmo assim a manifestação da esquerda fracassou e repetiu o quebra-quebra e o vandalismo de sempre. A minha análise sobre as manifestações da esquerda era essa. Espero ter ajudado a vocês a entender o que está acontecendo e a ficar otimista, como eu estou, com esta incapacidade da esquerda mobilizar gente, o que significa que o Lula vai ter trabalho para decolar como candidato, porque este povo que nem sequer vai para a rua para se mobilizar contra o presidente Bolsonaro, muito menos irá para defender a candidatura do chefão do PT. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lembre-se do meu canal alternativo na cos.tv, o Dextra Jornalismo. E aproveita que o vídeo está acabando, assim que a vinheta acabar, abre o aplicativo do seu banco e Pix para o canal. Dá uma forcinha aí para o canal continuar crescendo, ok? Até o próximo vídeo.